Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2016, segunda aplicação, que envolve conceitos sobre análise combinatória. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 170 do Enem 2016, segunda aplicação, prova de matemática. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Questão 170 do Enem 2016, matemática, segunda aplicação, prova amarela, que diz assim: para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho e o entregou à criança juntamente com 3 lápis de cores diferentes. Ele deseja que a menina pinte somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. Então aqui temos o esboço, né, que a gente vai detalhar em seguida. De quantas maneiras diferentes a criança pode fazer o que o pai pediu? Então, aí seguem as alternativas. Então, esta questão requer habilidades em análise combinatória, tá? Então, vamos lá. Pelo enunciado, temos 4 círculos, né? Tá aqui A, B, C e D, e 3 cores diferentes que a gente vai numerar: cor 1, cor 2 e cor 3, tá bom? Círculos adjacentes pintados com cores diferentes. Ou seja, se eu pintar o A com a cor 1, tá? O B não pode ser 1, pode ser 2 ou 3. O D também pode ser 2 ou 3. Se eu pintar o A com 2, o B não pode ser 2, pode ser 1 ou 3, ou o D 1 ou 3, porque elas estão ligadas. Já C não teria problema nenhum, tá? Poderia ser preenchido, né, com as cores, né, digamos, diferentes, no caso, diferente de A, né, não necessariamente, mas teria que ver, analisar a situação de B e D, ok? A gente vai mostrar algumas situações. Círculos adjacentes pintados com cores diferentes, tá? Não pode o A, que está ligado a D, ser a mesma cor, o mesmo D com C a mesma cor, ou C com B a mesma cor e o A com B a mesma cor, tá? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, vamos analisar 2 situações possíveis conforme a seguir. Então, existem 2 situações que precisam ser analisadas, tá? E essas 2 situações eu vou detalhar a partir de agora. Então, primeira situação, considerando B e D com cores diferentes. Então vamos lá. B e D com cores diferentes. O que ele quer dizer com isso? Então, vou começar a explicar. Nós falamos que teríamos 3 cores, cores 1, 2 e 3, tá? Partindo dessa premissa e iniciando em A, eu tenho que A tem 3 situações, 3 possibilidades, né? Que poderia ser a cor 1, cor 2 ou cor 3. Vamos supor, né, que essa suposição serve para qualquer uma das cores. Eu vou supor que a cor A seja a cor 1. E aí eu vou para a cor B. Como a cor B não pode ser 1, como a gente já pelo enunciado mostrou, que não pode ser as cores adjacentes iguais, sobraram que cores para B? Logicamente, a 2 e a 3, né? Ok? 2 e 3. Eu tenho 3 possibilidades em A, em B eu tenho somente 2 possibilidades. Tá? Aí o que ele diz nessa situação? Supondo que B e D com cores diferentes. Então, se eu colocar B igual a 2, vamos ter D igual a 3, cor diferente, né? Já que não pode, o D não pode ser 1, porque vai coincidir com A. Poderia ser 2? Poderia, mas nessa situação inicial aqui eu estou considerando B e D com cores diferentes. Se eu supus que B é 2, D seria 3. Então, qual a cor de C? C pode ser 1? Pode, já que B é 2 e D é 3, então, não, como elas são adjacentes e não são iguais, não tem problema. C pode ser 1, que está longe de A. Perfeito. C pode ser 2? Não, porque B é 2. C pode ser 3? Não, porque D é 3 e está conectado em D. Então,
esse cenário, essa situação 1, ela me diz que quais são as possibilidades. Ou seja, 3 em A, 2 em B, 1 em C e 1 em D, para B e D com cores diferentes. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, ou seja, 6 possibilidades para a situação 1 com B e D com cores diferentes. Ok? Agora, na situação D, eu vou considerar que B e D estejam com cores iguais. Então, vamos analisar a segunda situação. Considerando B e D com a mesma cor. Então, novamente, vamos lá analisar. A, tenho 3 possibilidades, 1, 2 e 3. Vou supor que A seja 1. E, logicamente, que B sobrou 2 possibilidades, não é isso? 2 e 3. Considerando que B seja 2, e eu estou com a premissa de B e D ser a mesma cor agora. Então, B2, D igual a 2. Qual a possibilidade de C? C pode ser A igual a 1, né? Porque eu não tenho vizinhança nenhuma. E 3 também, porque D é 2, não pode ser 2. B é 2, não pode ser 2. Então, eu posso ter 3, né? Que eu não usei 3. Então, tenho em C 2 possibilidades. Então, para B e D com a mesma cor, C eu tenho 2 situações. Ok? Como demonstrado aqui. Com isso, esse cenário aqui vai ser o seguinte: 3 possibilidades para A, vezes 2 possibilidades para B, vezes 2 possibilidades para C, vezes 1 possibilidade para D. Ok? 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 igual a 12. Ok? Com isso, a situação total, né, o número total de possibilidades vai ser o que nós avaliamos na situação 1 mais na situação 2, ou seja, situação 6 mais situação 2, 12. 6 mais 12 igual a 18. Beleza? Com isso, a resposta é a letra C. A criança pode fazer o que o pai pediu de 18 maneiras diferentes. Ok? Com isso, a gente finaliza aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.